Saudações memiárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, esse é o canal Memiarquia e o nosso tema de hoje, o tema do nosso vídeo é amnésia e o controle sobre o passado. Então, o vídeo ele não se dedica a fazer uma crítica, uma análise sobre o filme Amnésia, lançado em 2000, porque só a data do filme, obviamente, já apresenta a não necessidade de uma crítica sobre ele. Muito já se foi falado sobre esse filme dirigido por Christopher Nolan, repito, no ano de 2000. Então nós temos aí 20 anos, esse ano comemora os 20 anos do lançamento desse filme, do Christopher Nolan. E por conta dessa data redonda, eu assisti mais uma vez o filme. É o filme que no original se chama Memento, ou Lembrança, traduzindo. E no Brasil ele foi chamado de Amnésia, lançado no ano de 2000. Então, eu vi o filme mais uma vez e lembro que o objetivo desse vídeo não é fazer uma crítica, uma análise sobre o filme, porque já foi feito de maneira extensiva e eu também não sou crítico de cinema. Então, qual é o objetivo desse vídeo que parte do filme Amnésia ou Memento? A ideia é fazer, quando eu assisti este ano esse filme, eu tive a ideia de fazer um vídeo discutindo a partir desse filme Amnésia, ou usando o filme Amnésia enquanto uma metáfora sobre o controle sobre o passado. Como é que é isso? Primeiro vamos voltar ao filme. É só uma lembrança sobre o filme, fazendo um trocadilho, uma lembrança sobre o filme Amnésia. E quem aí viu o filme, eu acho que eu não preciso me preocupar com spoiler, porque é um filme que já tem 2 décadas de lançamento, então acredito que essa não é uma preocupação. Mas o filme ele trata de um personagem que é o protagonista, e ele tem um sério problema. Ele sofreu um ataque dentro de sua casa, ele e sua esposa, e nesse ataque ele teve graves danos cerebrais. E o que causam esses danos? O que causaram esses danos cerebrais? O nosso protagonista ele não consegue formar memórias recentes. Então a memória mais recente que ele tem é justamente desse ataque sofrido, e as consequências sobre ele e sobre a esposa dele. Então dá para perceber que a rotina desse nosso protagonista é um grande problema. Então, para ele conseguir se lembrar ou ter noção de situações próximas e práticas para que ele tenha uma vida, para que ele não fique preso àquela última lembrança que é o do ataque vivido em sua casa, ele registra para além da sua mente. Então ele escreve em papéis, ele registra fotografias, registra de maneira fotográfica as pessoas que ele conhece, ele tatua informações importantes no próprio corpo como uma forma de se lembrar. Só que todo esse registro, todo esse trabalho que o nosso protagonista tem, não o impede ou não lhe protege de uma série de problemas. E qual é o grande problema que esse protagonista vive? Pessoas ao seu redor que têm informações do passado dele, que ele, protagonista, desconhece, essas pessoas aproveitam desse conhecimento do passado do protagonista para manipular esse protagonista. Então são 2 casos específicos aí que poderia ser considerado um spoiler. Nós temos lá o parceiro, do nosso protagonista, que, sabendo que o protagonista ele sofreu aquele ataque, nesse ataque a esposa dele sofreu uma violência, o protagonista ele quer se vingar desse bandido, que perpetrou o ataque em sua casa. Então, ao final nós descobrimos que essa vingança do protagonista já aconteceu, só que esse parceiro, entre aspas, aí, aproveita da falta de memória do protagonista para utilizar esse protagonista para perpetrar golpes, ou seja, ele direciona esse protagonista para outras pessoas, e esse protagonista imagina que essas outras pessoas são também aqueles que atacaram sua mulher, porque ele não lembra, Então ele é manipulado por esse seu parceiro para perpetrar golpes, para usufruir vantagens materiais.
Então, é um exemplo de como que, desconhecendo o seu próprio passado e uma outra pessoa tendo conhecimento desse passado, dessas informações, esse protagonista ele é manipulado. Tem uma outra personagem também, que em certo momento ela começa a discutir com o protagonista, xingar o protagonista, e o protagonista se irrita tanto que a agride, bate no rosto dela, machuca o rosto dela. Essa moça sai, passa um tempo, ela volta. Como o protagonista ele não conseguiu anotar esse acontecimento, ele não se lembra. Então a moça diz que ela foi agredida por um terceiro, e o protagonista, como não se lembra dessa agressão verdadeira, digamos assim, ele vai fazer justiça e mata esse outro cara. Ou seja, ele achando que estava vingando a moça, ele estava na verdade ele tinha agredido a moça. Então é um exemplo dessa moça que tinha informações do passado do protagonista, desconhecidas do protagonista, e utiliza isso a seu favor. Então, por esses exemplos, dá para perceber que esses personagens, tendo informações do passado do protagonista, desconhecidas pelo protagonista, essa situação permite que esses outros personagens tenham poder sobre o protagonista. Aí que vem a grande leitura que é possível fazer a partir do filme Amnésia, do controle do passado, ou seja, ter informações sobre o passado ou conseguir de alguma maneira manipular o passado é uma forma de exercer poder. E quando a gente está falando de manipular o passado, obviamente a gente não está lá igual no De Volta para o Futuro, que eu volto no tempo e mudo os acontecimentos. Não. Na verdade, o controle do passado, ou falando de maneira mais correta, o controle sobre as interpretações ou as leituras do passado, que em caso individual gera uma série de problemas. E imaginem isso de maneira coletiva ou em termos de sociedade, né? O nosso protagonista do filme Amnésia, um dos grandes problemas dele, que aparece em alguns momentos, é que quem ele é, né? Até um outro personagem pergunta: quem você acha que é? Porque nós somos não definidos, mas nós somos constituídos, vamos usar esse termo, do nosso passado. Há uma outra série muito legal, em que em certo momento uma personagem pergunta: você acha que o passado ele pode voltar? E o outro personagem responde: pior, o passado ele nos define. Citação aí de Penny Dreadful, aquela série muito legal também, que a gente pode conversar sobre ela outro dia. Mas o nosso passado, talvez ele não nos defina, mas ele nos dá identidade, né? Aquela brincadeira do mimo e o Homem de Preto, que se eu pegasse aquela maquininha e apagasse todas as memórias de uma pessoa, ela cairia babando, porque ela não saberia nem andar mais, ou seja, ela perderia a noção de ser, de quem ela é, de existência. Então o passado, ele nos compõe, por isso que o passado ele é mais presente do que nós imaginamos. Então imagina poder controlar as lembranças de uma pessoa, as memórias de uma pessoa, como que essa pessoa vê o próprio passado. Então essa é uma forma de poder que é aí mostrada de maneira artística por esse filme. E na história humana, meus amigos e minhas amigas, nós temos exemplos de maneira social ou coletiva, de indivíduos, de grupos, de organizações que tentaram, mais ou menos, de maneira mais ou menos exitosa, controlar o passado de uma comunidade, não de uma outra pessoa, mas de uma comunidade inteira. Nós temos o caso mais conhecido, que é o caso da União Soviética e Stalin, que consegue aí fazer aquele trabalho de fotomaquiagem, de mudança fotográfica, que na medida que o Stalin, a partir da década de 1920, ascende a um controle profundo da União Soviética, todos aqueles que eram considerados por ele opositores, todos não, mas os principais opositores a Stalin, o que ele faz? Ele vai fazendo um processo de apagar a imagem desses indivíduos das fotografias. O caso Trotsky é o mais célebre, que é daquele comício lá do Lenin, que você pode procurar essa imagem na internet, ela é bem circulada, em que o Trotsky está do lado e posteriormente o Stalin consegue apagar, por meio da tecnologia, a imagem do Trotsky, para que ele não apareça. Com qual finalidade? Para se apresentar como o grande e único herdeiro de Lenin, do legado do socialismo soviético,
e como a única interpretação possível do socialismo na antiga Rússia e agora, então, União Soviética. Então é o caso mais clássico de controlar, né, as interpretações do passado com a finalidade de criar um regime, uma estrutura de poder, afirmar uma estrutura de poder. Em caso aí do Stalin, você conseguindo se apresentar o Stalin como a única leitura possível do passado, do presente socialista soviético, você afirma esse poder absoluto, que ele pretendia absoluto. E existem outros casos, né? Nós tivemos recentemente uma polêmica de os 2 primeiros ministros do atual governo federal que propuseram, no termo deles, fazer uma limpeza nos livros didáticos e um dos livros mais visados justamente eram os livros de história, na ideia dentro da ideologia desse governo, de que nós, nos últimos anos, vivemos um aparelhamento ideológico do que eles chamam de comunismo. Aí eu digo que você assista o vídeo Bruno Marrone em Comunismo, apesar do nome estranho, eu discuto lá o que é comunismo, então vai lá assistir. Então, voltando aqui, esses ministros propuseram uma limpeza dos livros didáticos, principalmente das áreas de humanas e dentro de humanas com uma preferência para a história, entendendo que os livros estavam cheios de ideias de comunismo, aquilo que eles chamam de ideologia de gênero e tal, e rever, né, tem até o termo histórico chamado revisionismo, leituras do passado em relação, por exemplo, à ditadura militar brasileira, ou a escravidão, entendendo que as interpretações ali presentes no livro, elas são interpretações que doutrinam em uma certa linha política. Então, rever o passado, as interpretações sobre o passado, elas têm implicações políticas, né? Quando, por exemplo, o Brasil é fundado, lá no século XIX, o Brasil tem um país independente, eu quero dizer isso, a história foi eleita como uma disciplina muito importante para construir uma identidade nacional. Foi criado lá logo depois, na década de 1830, o Instituto Brasileiro de História e Geografia, com essa finalidade de construir uma memória nacional que tinha uma especificidade, né? Construir uma identidade nacional para aquele país que surgia. Então, o controle sobre as interpretações do passado, elas têm uma importância para a construção também de relações de poder. Então, tanto como historiador, eu entendo que a saída para isso é um estímulo, né, que estímulo tem que ser econômico, para ver uma diversidade de olhares sobre o passado. Nós temos hoje, por exemplo, temos de Brasil, vamos falar do nosso país, uma comunidade enorme de pessoas que se debruçam de maneira séria sobre o passado, historiadores e não historiadores. O historiador, ele tem um olhar treinado, né, para estudar o passado. É isso, como um dentista tem um olhar treinado para analisar e tratar bocas, o historiador ele tem um olhar treinado para analisar e estudar o passado. Mas não há um impeditivo legal, como há no caso da odontologia, de outras pessoas olharem o passado além dos historiadores. Mas o fato é que há uma série de pessoas que, de maneira séria, com método, critérios, estão estudando o passado. E essa diversidade é importante justamente para que haja uma diversidade de olhares sobre o passado, né? E os historiadores discutem, né? A ciência é feita assim. A história não é uma ciência dura como a física ou a biologia, como as ciências naturais, mas ela tem um método de trabalho, um método de pesquisa. Até oriento que você assista o vídeo Que História é Essa? Também um dos primeiros vídeos aqui do canal, você fica convidado a assistir também. Então, essa diversidade de olhares do passado, ela tem essa finalidade de, como o passado ele é diverso, existem diversas temporalidades do passado humano, o passado ele é uma fonte inesgotável de pesquisa, de estudo. Então, quanto mais gente olha esse passado, mais nós conhecemos dele em suas diversas faces, em suas diversas formas. É por isso que, da mesma forma que o universo, a exploração do universo, ela é infinita, por isso sempre vai ter trabalho para a física, para a astronomia, para a história também. O passado humano ele é diverso, porque ele é extenso quase ao infinito, ou ao infinito, e os historiadores estão debruçados sobre ele, né? Então,
a iniciativa de controlar o passado, ou as interpretações do passado, elas servem como base para para organizar estruturas de poder, porque controlando as informações sobre o passado de uma comunidade, há um grande potencial de controlar a identidade dessa comunidade, e definindo e controlando quem uma pessoa é. Você exerce já um controle, você exerce um poder sobre essa pessoa ou sobre essa comunidade. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficam convidados a inscreverem-se no nosso canal em Memearquia. Se gostaram, dê o seu joinha no vídeo, compartilhem o vídeo, e também procurem Memearquia no Instagram e no Facebook. Lá nós temos memes diários. Memearquia aqui no YouTube, por enquanto, é uma plataforma mais de reflexões curtas. E no Instagram e no Facebook eu publico os vídeos, mas também tem memes diários. Tem essa dimensão do humor, ou que eu acho que é humor, pelo menos. Então você fica convidado a nos seguir por lá também. E no Facebook você fica convidado a clicar naquele ícone ver primeiro, porque aí você nunca perde os memes que diariamente aparecem lá, tá bom? Então, esse é o nosso trabalho de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e fiquem bem.